ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Paz do Senhor a todo mundo que está chegando aí nessa madrugada. Pessoal aí que está sem sono, ou que acordou de propósito para fazer alguma coisa, ou talvez está trabalhando. Vamos aproveitar mais uma palavra de Deus, mais uma palavra que Deus tem para o nosso coração. Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração nessa madrugada. Madrugada onde acontecem as maiores batalhas espirituais, né? Onde as trevas elas lutam contra a luz, mas nós somos da luz, nós somos filhos da luz. E por isso estamos aqui nessa madrugada, com a luz da palavra de Deus. Paz do Senhor, Cassiano. Estamos aqui com a luz da palavra de Deus, que é a nossa espada, que é a nossa arma, uma de nossas armas contra as trevas. Além do jejum, da oração e de outras várias. Ontem eu falava sobre os ciclos de Deus, né? Os ciclos e o tempo de Deus, o tempo que Deus coloca as coisas pra gente, o tempo que Deus Ele libera a bênção sobre cada um, o jeito conforme Deus ele entrega a bênção para nós, ele tem a ver com o tempo de Deus também. Eu creio, pelo menos. Eu sinto de falar isso. Então, assim como a gente tem o tempo de Deus para as coisas, a gente também tem o jeito de Deus trabalhar durante aquele tempo, durante aquele período. Né? Ontem eu falava sobre os 40 dias do povo no deserto, falava sobre os 40 dias de Jesus no deserto, falava sobre quando Deus nos dá uma aprovação, quando Deus permite que a gente aprenda durante um ciclo. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que Deus faz durante esse período, como Deus trabalha durante esse período. E hoje eu queria falar um pouco sobre Êxodo. Eu queria começar aqui, capítulo 14, versículo 10, que diz o seguinte: E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo sair do Egito? Olha que contraditório, né? O povo estava, vamos dizer, reclamando com Moisés. Tipo assim, por que tu nos tirou de lá? Já não tinha sepulcro suficiente lá pra gente morrer? A gente vai ter que morrer aqui no deserto, onde não tem sepulcros para todos? Só que ao mesmo tempo que o povo, ele reclamou de Moisés, primeiro o povo clamou. Olha, aqui no versículo 10 diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, mas reclamaram para Moisés.
Então, mesmo esse povo aqui reclamando, mesmo esse povo aqui olhando, Faraó com seus soldados se aproximando e pensando assim, e agora, né? Agora a gente vai morrer aqui. Podia ter morrido lá, pelo menos, onde tinha sepulcros para enterrar todo mundo. E a gente vai morrer aqui no deserto agora. Mas eles clamaram ao Senhor primeiro. E quando a gente clama ao Senhor, por mais que a gente olhe a situação atual, que por vista ela pode estar difícil, complicada, ou sem saída, assim como para eles, mas existe um pingo de fé no coração deles, tanto que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram primeiro ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Quando a gente clama de coração ao Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Então esse povo, ele estava apavorado, mas ele exercitou a fé que tinha. Por mais que eles estivessem pensando que iriam morrer ali naquele momento, eles clamaram ao Senhor e exercitaram a fé que eles tinham. Tanto que depois o Senhor deu um grande livramento para eles. Continuando aqui no versículo 12, diz o seguinte: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixam que servamos os egípcios, pois quem melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aqui a gente vê, além da fé, eu sinto agora de falar isso, além da fé que a gente tem que exercitar no momento difícil, além da fé que a gente tem que exercitar no momento da prova, além da fé que a gente tem que exercitar quando estamos passando por um momento complicado, além da nossa fé, mesmo perante a situação atual, porque não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Além da fé, temos que andar junto de pessoas que também têm fé. Temos que procurar andar na presença, além de Deus, primeiro, de pessoas que têm fé. De pessoas que vão fazer a nossa fé crescer, fazer a nossa fé aumentar. Não de pessoas pessimistas. Porque se é para a gente andar perto de pessoas pessimistas, é para que a gente seja a luz na vida delas. Mas veja a importância aqui que a fé de Moisés, que recebeu a palavra de Deus, ela teve na vida desse povo. Ele tranquilizou o povo e disse: não, espera aí que Deus vai dar um jeito, porque Deus me falou, porque Deus falou comigo, porque Deus me disse. Vamos confiar na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, que Ele vai nos dar livramento, que Ele vai nos dar vitória nessa situação. E mesmo querendo duvidar, o povo primeiro clamou. E depois que o povo clamou, Deus usou mais uma vez Moisés para renovar a fé deles, para fortificar a fé deles de que aquele momento ia passar, de que aquele período ele ia passar, de que aquele livramento iria acontecer. Tanto aconteceu que, além de Deus abrir o mar para o povo passar, Deus ainda fez com que os egípcios entrassem no mar para que morressem afogados. Tanto é para que Deus cumprisse a palavra que Ele disse ali, que eles nunca mais iam ver aqueles homens ali. Então que a gente possa hoje, nessa madrugada, junto com a palavra de ontem, entender os períodos de Deus, entender as provas de Deus, entender os ciclos de Deus, para que dentro desses ciclos a gente consiga ouvir a voz de Deus. E renovar
e aumentar a nossa fé, crendo na vitória que já é nossa. E ouvindo as pessoas que são da mesma fé, ouvindo as pessoas que têm mais fé do que para aumentar a nossa fé. E assim acontecerá com a gente, porque a palavra de Deus ela não está aqui em vão. Ela está aqui para que a gente medite nela, para que a gente tome posse dessa palavra para a nossa vida. Então, fica essa reflexão para essa madrugada de hoje aí, que a gente possa ter fé durante aquele período que eu comentei ontem, que a gente possa ter fé, que a gente possa ouvir a voz de Deus, que a gente possa andar com pessoas que têm a fé que é necessária, a fé correta, que é a fé em Deus, para que a gente não desista no final da caminhada, porque aqui eles estavam no final de um ciclo, né? Claro que eles iriam começar outro ciclo depois da travessia do mar, mas aqui eles estavam chegando no final de um ciclo. Só que para muitos era o final da vida deles. Para muitos aqui era o fim da linha, como a gente fala. Mas para Deus não era o fim da linha. Para Deus era o fim de um ciclo. E dentro do fim desse ciclo, até que se comece outro, Deus quer ver a nossa fé. Deus quer ver para quem a gente vai clamar, se é para Ele ou se são para outras coisas do engano que existem no mundo hoje em dia. Então aqui eles passaram por esse ciclo, eles terminaram um ciclo para começar outro ciclo. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram a voz do homem de Deus. Eles creram na palavra, mesmo duvidando. Primeiro eles clamaram. Isso mostra que eles creram. E primeiro eles clamaram, depois eles duvidaram, depois Deus usou o homem de Deus para falar com eles. E eles passaram pelo mar. Então o mar se fechou, morreram aqueles soldados, e aí se iniciou outro ciclo, onde eles tiveram que ser provados mais umas várias vezes. E a continuação dessa história fica para outro dia. Amém? Então é essa a palavra para essa madrugada. Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Quem puder curtir essa live aqui, curte, vai ficar salva, para que mais pessoas possam aproveitar essa palavra. Compartilha nos seus stories ali o link, para que as pessoas creiam mais na palavra de Deus, para que as pessoas elas vejam o quanto que Deus já fez com tanta gente, o quanto que Deus já fez com muitos homens de Deus, até com pessoas que nem criam em Deus, Deus já fez, para que depois cresçam e glorificassem o nome dele. Então compartilha com alguém, compartilha nos stories aí, se possível, abençoa a vida de alguém, para que as pessoas, quanto mais pessoas souberem quão grande é o nosso Deus que a gente serve, melhor. Que Deus abençoe a todos, é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.